Um defeito de cor. Capítulo 5. Continuação. As crenças. Aproveitando que o padre Heinz tinha saído para atender ao chamado de uma senhora doente, perguntei a Adeola como eles tinham se conhecido, e ela comentou que era uma história interessante. De maneira indireta, tinham sido apresentados pela quarta esposa do Babalaô Gonfindintime, a Trindade. Antes do casamento com o Babalaô, a Trindade vivia amasiada com o padre Heinz, mas não se conformava com a recusa dele em dar um filho a ela, coisa com a qual a Adeola não se importava. Mas o fato é que o padre devia ter seus motivos. Dizia que se a Trindade ficasse pejada, não rejeitaria a criança, que não tinha culpa alguma, mas seria contra a vontade dele. A Trindade nasceu em África e estava acostumada com homens que tinham várias esposas, e isso não foi motivo para se afastar do Babalaô Gonfindintime quando o conheceu em uma festa do Bonfim. Ele fez a corte e ela passou a frequentar o sítio com a desculpa de consultar o Ifá, que tinha inclusive falado que seria feliz ao lado dele, mais feliz do que se continuasse com o padre Heinz. Foi ela mesma quem contou tudo isso ao padre, que entendeu e respeitou sua decisão de ser a quarta esposa do Babalaô. Tanto entendeu que foi entregá-la pessoalmente, para saber onde ela ia morar e para ajudar a levar as poucas coisas que ela possuía. Coincidentemente, naquele dia, um domingo, a Adeola tinha ido até lá para se consultar, o que estava acostumada a fazer desde o tempo em que sua mãe era viva. Ela e o padre Heinz conversaram bastante enquanto o Babalaô dava uma consulta. Ela esperando a vez de ser atendida, e ele esperando para dizer ao Babalaô que gostava muito da Trindade e queria que ela fosse bem tratada. Todos estavam tensos, achando que poderia surgir algum desentendimento entre os homens, menos a Trindade, que tentava acalmá-los dizendo que conhecia muito bem os homens que tinha escolhido. E, de fato, eles se deram muito bem. Não que tivessem ficado amigos, mas o Babalaô Gonfindintime já tinha visitado o padre Heinz várias vezes, e o padre, junto com a Adeola, tinha ido ao casamento e às cerimônias de nome dos filhos da Trindade. Essa história, contada pela Adeola, mostra bem a mistura das religiões, que valia mais entre os pretos, da África ou da terra, já que os brancos agiam como donos de tudo, inclusive da única crença verdadeira. Batizar os pretos com nomes de brancos e obrigá-los a renegar a fé que tinham em África antes mesmo de pisarem na nova terra era um modo de mostrar isso. Os estrangeiros, exceto os portugueses, nem se importavam muito, e os ingleses, principalmente, eram bastante tolerantes, deixando que seus pretos seguissem a fé que quisessem, desde que o trabalho fosse bem feito. Dentro das casas, e de portas fechadas, também era grande o número de sinhás que apelavam para as mandigas às pretas, prometendo cortar as línguas delas se comentassem com alguém. Era assunto que corria entre elas, como a Antônia já tinha ouvido das outras mucamas quando acompanhava a sinhá Ana Felipa aos chás com as amigas. As pretas riam ao contar tais histórias, pois a maioria das vezes enganavam as sinhás, fazendo a mandiga errada ou então dizendo que precisavam de muito dinheiro para comprar determinados produtos de África, bastante caros em São Salvador. As sinhás, sem terem a mínima noção do que elas falavam, e também por acharem que não era tanto dinheiro assim, do ponto de vista delas, davam o que as pretas pediam, sem saber que patrocinavam muita comida e bebida nos batuques pela cidade afora. A Antônia tinha, inclusive, ouvido histórias de algumas pretas que enriqueceram, compraram a carta de alforria e viviam folgadas com o dinheiro que obrigavam suas ex-sinhás a pagar a elas. Chantagem ou ameaça de feitiço se inverter, caso não fosse renovado. Os casos até que eram bastante simples. Ou as sinhás queriam ficar pejadas, ou fazer com que os maridos parassem de dormir com outras, principalmente com as escravas, ou que abandonassem o vício da bebida e do jogo, ou então que elas próprias não fossem descobertas em suas escapadas conjugais.
Havia também os casos em que pediam cura de doenças já tratadas sem sucesso pelos doutores, ou mesmo meios de conseguirem mais dinheiro para comprar os vestidos e as joias de que tanto gostavam. A ajuda. As semanas passaram sem que eu percebesse, e em um domingo em que fui levar o dinheiro da sinhá Ana Felipa, a Esméria contou que a sinhá Maria Clara já tinha voltado da Europa, que estava linda e provavelmente tinha ficado pejada durante a viagem. Ela também tinha perguntado por mim e pedido a Esméria que me desse a morada para que eu fosse visitá-la. A cada encontro nosso, o Banjocô parecia mais distante, e daquela vez nem havia o Francisco para nos reaproximar, pois ele tinha saído para a cooperativa ainda na noite anterior. Mas até fiquei aliviada por ele não estar lá, porque assim que falei da necessidade de ir embora cedo para começar a fazer os cookies da semana, a sinhá comentou que provavelmente eu estava indo procurar alguém com quem me deitar pela rua, já que não tinha encontrado na casa dela. Ela estava muito envelhecida e amarga, e desejei de verdade que encontrasse alguém, ou que pelo menos conseguisse se deitar com o Francisco. Mesmo que brigássemos muito, mesmo que muitas vezes eu tivesse vontade de esganá-la, queria que ela fosse feliz do mesmo modo que fazia o Banjocô feliz, ou o José, por mais que isso fosse difícil de admitir. Eu estava ganhando um bom dinheiro com os cookies e o rice pudding, e já não me interessava muito fazer as entregas nas casas, o que tomava muito tempo e não dava tanto lucro. Então, contratei o Tico e o Hilário. Eles, que já adoravam andar pela cidade, ficaram felizes com um motivo para isso. Ainda mais porque viram nas entregas uma oportunidade de travar conhecimento com os escravos dos estrangeiros. Eram escravos mais reservados, como eu já disse, talvez por falarem outra língua e se julgarem superiores aos escravos dos brasileiros, assim como seus donos também se julgavam melhores que os brancos da terra. O Tico e o Hilário gostavam tanto da nova função e a teriam feito mesmo se fosse de graça. Acho que passaram a visitar mais casas e conseguiram novos fregueses. A Esméria, que andava preocupada com o futuro deles, ficou radiante, porque temia que a sinhá se cansasse de sustentar os dois vagabundos e os vendesse, ou simplesmente os mandasse embora do solar. Aliás, eu também não entendia como ela ainda não tinha feito isso. Meu trabalho aumentou bastante, pois além de continuar responsável pela entrega na mercearia às terças-feiras, para dar conta das novas encomendas, eu cozinhava aos domingos, às segundas e às quintas-feiras. Quase todo o meu tempo livre também era passado na casa do Padre Heinz, na biblioteca ou conversando com ele, e acabamos conseguindo realizar um antigo projeto de quando sua igreja ainda não tinha sido vetada. O Padre Heinz gostaria de montar uma escola para crianças, uma escola que as ensinasse não apenas a ler e a escrever, mas também a brincar e a acreditar na esperança de ser alguém, apesar das condições em que viviam. Ele nem queria falar em fim da escravatura, mas em meios de suportá-la melhor, pois o preto, como um povo de conhecimento, era mais valorizado e tinha maiores chances de comprar a alforria. O Padre Heinz disse que eu era exemplo disso e que minha participação como professora seria muito importante. Acredito que ele tenha falado professora para me agradar, mas sabia muito bem em que eu seria mais útil em um problema que nunca imaginei que enfrentaríamos, o de convencer as mães de que a escola era boa para seus filhos. A maioria delas nem queria saber de conversa, alegando que letras não enchiam barriga de ninguém, que era muito melhor que seus filhos permanecessem como estavam, nas ruas, fazendo pequenos trabalhos e tomando um rumo na vida, apesar da pouca idade. Era aí que eu entrava, porque, apesar de o meu sucesso com as vendas dos cookies não estar relacionado a saber ler e escrever, ou não muito, eu inventava uma história qualquer que ligasse uma coisa à outra, e assim conseguíamos vencer as resistências.
A segunda dificuldade foi com as próprias crianças, que, sem terem quem olhasse por elas, viviam com grande liberdade, mesmo as escravas. Quando pegas pelos soldados, eram devolvidas aos donos com a recomendação de que fossem castigadas e mais vigiadas. Mas ninguém tinha tempo para fazer isso, sendo que logo em seguida elas já estavam nas ruas novamente, roubando ou fazendo um trabalho e outro para conseguir comida. Aliás, comida era a única coisa que importava. E foi por aí que começamos, dizendo a elas que então fossem apenas conhecer a escola e fazer uma refeição. Tentávamos prendê-las com brincadeiras interessantes que dessem a ideia do que aprenderiam, mas a maior parte ia embora assim que devorava a cuia de mingau servida pela dona Maria Augusta. A grande frequência era de crianças pretas, mas apareceram também algumas mulatas e brancas pobres, aquelas cujas mães não proibiam a mistura com os pretos, apesar de viverem em situações tão ou mais miseráveis que a nossa. Havia muitos mendigos pelas ruas da cidade de São Salvador, muitos brancos que não conseguiam colocação que achassem digna deles, o que significava um emprego público, e preferiam mendigar a fazer o trabalho braçal destinado aos pretos. Como nem eu, nem o padre Heinz tínhamos experiência em ensinar, falei com o Fatumbi, e ele aceitou ajudar por algum tempo, indo até a casa do padre 2 tardes por semana. Assim que foram apresentados, os 2 homens passaram a agir como se fossem amigos desde sempre, conversando horas seguidas. O Fatumbi me pediu que guardasse segredo, que não contasse a ninguém da loja e nem ao Bilal Sali ou ao Ajarre. Mas logo ele mesmo se traiu de propósito ao pedir a ajuda de todos, qualquer contribuição, para que conseguíssemos continuar servindo comida para um número cada vez maior de crianças que começaram a aparecer. Além de dinheiro, os mussurumins também doaram muitas lousas velhas que já não serviam mais para o estudo do Alcorão ou para as mandingas, mas que ainda estavam em excelente estado para serem usadas nas aulas. O Fatumbi fez todos os planos de aula e ainda conseguiu improvisar cadernos com folhas de papel coladas umas nas outras, que as crianças adoraram. Era papel barato, do mesmo que as pretas usavam para embrulhar quitutes, que ele colava cuidadosamente, usando goma feita de farinha de mandioca. E eu o ajudava durante as aulas, prestando atenção para aprender como ele fazia, e logo assumi a turma. Mas as melhores aulas só eu tinha o privilégio de frequentar, que eram as conversas entre o padre e o Fatumbi, nas quais se falava de tudo, de livros na religião. Eles respeitavam todas as devoções e concordavam quando o assunto era a conversão forçada, que aquilo que se fazia com os pretos não era certo. O padre Heinz dizia que, com a desculpa de salvar almas pagãs, facilitou-se o trabalho do diabo, entregando a ele cristãos de pouca fé, presos à nova crença apenas pelo medo, por obrigação, mas que tinham no fundo da alma as crenças nascidas em África, que não podiam ser arrancadas. O Fatumbi dizia que na religião dele também acontecia isso, que mesmo em África, muitos se convertiam apenas de mentira, para provarem das palavras com que Alá pregava a igualdade entre os homens. E para agravar a situação, ainda havia as guerras entre as tribos e os povos, e muitas vezes um rei se convertia apenas para ter proteção política, ou então para conseguir outros reinos, justificando uma guerra em nome de Alá e obrigando todo o seu povo a segui-lo. Eu sabia que existiam escravos em África, e o Fatumbi disse que eram em quantidade muito maior do que eu poderia imaginar, porque em alguns lugares eles eram tão bem tratados que nem pareciam escravos, mas eram. Entre os mandingas, os escravos tinham direito a comida, roupas, casamento e meação de terra com seus donos. E no reino do Congo, os escravos eram considerados parte da família, como se fossem filhos de ventre, podendo ter seus próprios escravos e até substituir os pais adotivos, se estes viessem a faltar.
Quando disse ao Fatumbi que em São Salvador eu também já tinha ouvido falar de escravos que tinham escravos, ele mudou de assunto, e eu fiquei bastante desapontada, pois queria saber sua opinião sobre isso. A Sinhazinha. Com o trabalho e a escola, nem percebi que já havia passado muito tempo, desde que a Esméria tinha me dado a morada da Sinhazinha, sem que eu tivesse ido visitá-la. Depois que o Tico e o Hilário disseram que ela tinha visitado novamente a Sinhá Ana Filipa e se queixado do meu sumiço, arrumei um tempo e fui. Eu não sabia como ela ia me tratar, por causa do tempo sem nos vermos, e porque muitas coisas tinham acontecido em nossas vidas. Escolhi a melhor roupa, um vestido que mais parecia de Sinhá, e chamei no portão da casa dela, no Barris. Chamei várias vezes, e, como ninguém atendia, já estava indo embora quando ela me gritou através de uma janelinha de vidro que se abriu na porta principal. Estranhei ouvir meu nome de branca, Luísa, pois desde que tinha saído da casa da Sinhá, ninguém mais me chamava assim. Eu fazia questão de Querrinde, que, na verdade, era meu único nome, já que não tinha sido batizada. Estranhei também quando ela mesma foi abrir o portão, às pressas, de certo de que ninguém a visse, e me conduziu direto ao quarto do casal. Aparentemente, a Sinhazinha não tinha mudado muito, e só quando estávamos a portas fechadas foi que me mostrou que também não tinha mudado a amizade que um dia disse sentir por mim, comentando que eu estava muito bonita e que se sentia feliz por me ver novamente, o que demonstrou com um abraço. Fiquei sem jeito de retribuir, o que fez com que ela rapidamente me indicasse uma cadeira e se sentasse em outra, em um quarto muito parecido com o da Sinhá. Ela percebeu que eu tinha reparado e sorriu, comentando que a Sinhá Ana Filipa tinha cuidado de toda a decoração da casa, para que ela e o marido pudessem ocupá-la assim que desembarcassem. Não existiam hospedarias decentes na cidade, e a Sinhazinha disse que não se sentiria à vontade no solar da Sinhá, já que não havia nenhum vínculo afetivo entre as duas, e até já tinham dividido a herança do falecido. Ao falar no pai, ela se lembrou do Banjocô e perguntou por ele. Respondi que estava bem, mas sem saber ao certo, porque já havia quase um mês que eu não ia até o solar. O Tico e o Hilário sempre me davam notícias dele, geralmente recados da Esméria ou da Antônia, mantendo-me razoavelmente informada das novidades, como ele estará aprendendo a tocar piano. A Sinhazinha firmou a suspeita da Esméria de que estava mesmo pejada, de 3 meses, o que ainda não se fazia notar, mas que já servia para deixá-la muito feliz, ela e o doutor José Manuel. Ela disse que sentia muito sono e que estava cochilando quando cheguei, por isso tinha demorado a abrir a porta. Foi então que reparei na cama mal feita e perguntei pelos criados, pois não tinha visto nenhum no andar debaixo da casa. Ela comentou que tinha teimado com o Dr. José Manuel para manterem os criados que tinham em Portugal, por já estarem acostumados a fazer o serviço como ela gostava, mas que isso tinha sido um grande erro. Em Portugal, eram ótimos. Ela quase não precisava chamar a atenção ou pedir que alguma coisa fosse feita. Mas tudo mudou pouco tempo depois de terem chegado ao Brasil. Eram criados, e não escravos, e a Sinhazinha não tinha como impedi-los de sair às ruas, que eram interessantes demais, como o copeiro logo notara. Ele começou a passar as noites fora de casa e a voltar de manhã, geralmente bêbado e imprestável para o trabalho, dormindo o dia inteiro. A mucama contou que ele estava enrabichado por uma crioula e passava noites com ela, com quem gastava boa parte das economias, cobrindo a moça de presentes. O outro criado também começou a acompanhá-lo, e foi mais ousado ainda, porque às vezes passava dias sem aparecer em casa. Não tardou que as 2 criadas também mudassem completamente em relação ao trabalho. Primeiro porque estavam revoltadas por terem que substituir os 2 fanfarrões, e depois porque começaram a se inteirar dos costumes da terra, e souberam que provavelmente eram as únicas criadas brancas da região. Haviam outras, mas nenhuma fazia o trabalho pesado como elas.
mas apenas o de servir de damas de companhia das sinhás, ou de tutoras das crianças. A sinhá tentou conversar com elas, que alegarem não terem cruzado o mar para passarem por pretas, e ficaram sinhás das suas vidas, fazendo apenas os serviços que lhes apeteciam. Tinham medo do Dr. José Manuel, e quando ele estava em casa, faziam o ambiente parecer o mais normal possível. A sinhazinha contava essa história, preocupada com a atitude a tomar, que provavelmente seria embarcá-los de volta, mas achando tudo muito divertido, imitando o jeito de falar dos portugueses. Ela me perguntou se eu sabia de alguém que poderia substituí-los, porque a barriga estava crescendo e logo precisaria de criados em que pudesse confiar. E fiquei muito feliz ao saber que não queria escravos, mas sim criados, a ganho, não importando se pretos ou crioulos. Passamos uma tarde agradável, sendo que depois fomos tomar chá na cozinha, onde uma das criadas se negou a me servir. A sinhazinha então pegou o bule e serviu ela mesma, como faria com uma amiga importante, para que eu não ficasse encabulada. Mas na hora em que eu estava me preparando para ir embora, chamou a mulher e ordenou que acompanhasse a senhora Dona Luísa até o portão, não sem antes ter passado a mão na maior faca que tinha na cozinha e brincar com ela no ar, na direção da portuguesa. A mulher saiu correndo e gritando, "Ai, Jesuses!" e obedeceu sem que precisasse ser mandada 2 vezes. Enquanto isso, da cozinha, minha amiga acompanhava a cena sem conseguir conter o riso. Aquela foi a primeira vez em que um branco abriu uma porta para eu passar, e confesso que uma alegria muito boa me acompanhou até a loja, onde, na calçada, o Francisco estava à minha espera. Não devo ter feito uma expressão muito simpática, pois logo se desculpou, dizendo que precisava falar sobre algo muito importante. Já estava escurecendo, e não era recomendável, principalmente para ele que não tinha bilhete, ficarmos no meio da rua. Então pedi a permissão do Alufaale para conversarmos no quintal. O Francisco tinha notícias do Banjocô e um recado do Sebastião sobre uma cooperativa na Barroquinha, aconselhando que eu fosse me inscrever logo. Peguei a morada e o nome da pessoa que eu devia procurar e agradeci a ele por ter se arriscado, saindo às escondidas para falar comigo. Ele disse que não era nada, pois estava com saudades, e me convidou para passarmos juntos o próximo dia santo, quando não precisaria trabalhar.